No jantar de aniversário do meu pai em Roma, meu lugar não estava lá. Minha mãe sorriu e disse, precisávamos de espaço para a nova namorada do Jason. Enquanto eles riam, eu disse calmamente, parece que eu não sou da família, e fui embora. 30 minutos depois, eles descobriram que eu havia cancelado todo o arranjo de pagamento. Eu sou Michael Morgan, tenho 42 anos, e no jantar do 70º aniversário do meu próprio pai, uma festa que eu planejei e estava pagando. Minha família deu meu lugar para a namorada do meu irmão de 2 semanas, antes de eu contar como seus rostos ficaram pálidos como fantasmas quando a conta daquele jantar chegou. O ar no restaurante romano estava espesso com o aroma de trufa branca e séculos de dinheiro. La Pergola, 3 estrelas Michelin, uma vista sobre a cidade eterna que poderia fazer um rei chorar, e uma lista de reservas que era praticamente um livro fechado. Eu tive que puxar todas as cordas que tinha, usar todas as cortesias profissionais que já ganhei, para conseguir este lugar para meu pai, Richard, seu 70º aniversário. Esta viagem inteira de uma semana para Roma, na verdade, foi minha criação. Um gesto grandioso e impossivelmente caro. Uma tentativa final e tola de conquistar um lugar em uma família que sempre me tratou como uma peça de mobília necessária, mas inconveniente. Eu estava usando um terno Tom Ford que custou mais que meu primeiro carro, uma armadura silenciosa para a noite que estava por vir. Eu queria parecer o papel, o filho bem-sucedido, o homem que conseguiu. Acenei para o maitre, Marco, um homem cujos tons cortados e profissionais eu havia conhecido bem ao longo de semanas de ligações transatlânticas. Ele me cumprimentou com uma mistura perfeita de calor profissional e deferência. Senhor Morgan, bem-vindo. Sua família já foi acomodada no terraço. Uma faísca de esperança, teimosa e tola, brilhou no meu peito. Talvez esta noite fosse diferente. Caminhei pelo opulento salão de jantar, o tilintar do cristal e o murmúrio baixo e confiante da conversa zumbindo ao meu redor. Pisei no terraço. A vista da Basílica de São Pedro, brilhando sob um céu noturno de veludo, era uma obra-prima. Minha família estava sentada na melhor mesa, uma grande mesa redonda, emoldurada por vegetação exuberante. Eles estavam rindo, meu pai Richard na cabeceira, expansivo e orgulhoso. Minha mãe, Eleanor, ao lado dele, seus diamantes capturando a luz das velas. E meu irmão mais novo, Jason, a criança dourada, o filho ao redor do qual a família Morgan orbitava, estava debruçado sobre sua nova namorada, uma garota deslumbrantemente bela mas de aparência vazia chamada Vanessa. Minha tia Carol, irmã da minha mãe, também estava lá, seus olhos correndo por tudo, absorvendo tudo. Todos estavam lá, e conforme me aproximei, um pavor frio começou a se infiltrar em meus ossos, resfriando o calor fraco da esperança. Contei as cadeiras. Depois contei novamente. Alguém estava faltando da equação. Essa pessoa era eu. Não havia lugar para mim na mesa de aniversário do meu próprio pai. Jason me viu primeiro. Um sorriso lento e preguiçoso se espalhou pelo seu rosto bonito. Bem, olha só o que o gato trouxe. O organizador da festa finalmente chega para verificar seu trabalho. Minha mãe se virou, seu sorriso tão brilhante e frágil quanto o vidro fiado. Michael, querido, aí está você. Ela gesticulou vagamente para a mesa cheia, um quadro perfeito de felicidade familiar da qual eu estava explicitamente excluído. Mantive minha voz firme. Um esforço hercúleo. Mãe, parece haver um erro. Não há lugar para mim. O sorriso de Eleanor não vacilou. Ele se alargou, assumindo uma borda afiada e cruel. Oh, não seja tão dramático, Michael. Precisávamos do espaço para a nova namorada do Jason. Vanessa. Simplesmente tínhamos que fazê-la se sentir bem-vinda. Você entende? Não era uma pergunta. Era um comando. E como se fosse um sinal, uma onda de risada suave e educada ondulou ao redor da mesa. Não foi um erro. Foi uma mensagem. Uma piada. E pelo 42º ano da minha vida, eu era piada. Olhei para meu pai, procurando em seu rosto qualquer sinal de apoio, de protesto. Ele apenas deu um leve encolher de ombros, um gesto minúsculo de dispensa que gritava volumes. Este é o seu lugar, filho. Do lado de fora, olhando para dentro. Algo dentro de mim, uma coisa frágil e esperançosa que eu havia protegido por toda a minha vida, finalmente se despedaçou. Não fez som. Apenas se transformou em pó. Fiquei lá parado por um momento. O glorioso horizonte de Roma se embaçando atrás deles. Então, uma calma estranha e terrível se estabeleceu sobre mim. Dei a eles um sorriso pequeno, apertado e perigoso que não chegou aos meus olhos. Parece que eu não sou família, disse, minha voz mal passando de um sussurro. Mas ainda assim cortou através de suas risadas como uma navalha. Virei-me para Marco, que me havia seguido e estava observando a cena se desenrolar com uma expressão de profunda preocupação profissional. Falei com ele, mas minhas palavras eram uma declaração de guerra dirigida diretamente à minha família. Marco, disse, minha voz mudando, perdendo todos os vestígios do filho ferido e adotando a autoridade cortante de um CEO. Parece que houve uma mudança na lista de convidados. A partir deste momento, por favor, direcionem todas as consultas, todas as solicitações e todas as cobranças ao anfitrião da festa, Sr. Richard Morgan. Encontrei o olhar confuso e avermelhado do meu pai. Voltarei mais tarde, disse, minhas palavras deliberadas e frias, para acertar os arranjos financeiros finais. E com isso, virei as costas para eles e saí da luz do terraço para as sombras do restaurante. Eles pensaram que eu estava sendo emocional.
Eles pensaram que eu estava fazendo uma birra infantil. Eles não entenderam. Eu não estava apenas deixando uma festa. Eu estava detonando uma bomba que nem sabia que estava construindo há meses. E eu estava prestes a me afastar da zona de explosão. Toda essa catástrofe romana começou, como a maioria dos desastres na minha vida, com uma ligação da minha mãe 3 meses antes. A voz dela era docemente melosa, um tom que eu havia aprendido a reconhecer como seu prelúdio para uma solicitação significativa e geralmente unilateral. Michael, querido, ela havia começado, o som dela mexendo chatilintando no fundo. Você sabe que o grande aniversário do seu pai está chegando. Os grandes 7-0. Um verdadeiro marco. Eu estava no meu escritório em Boston, a sede elegante e minimalista da Elite Affairs, a empresa de planejamento de eventos que eu havia raspado e lutado para construir do nada. A parede à minha direita estava coberta de prêmios e reportagens em revistas elegantes. Para meus pais, era um passatempo fofo que me mantinha ocupado. Eu estava olhando para um layout logístico complexo para o casamento de um bilionário da tecnologia no Lago Como. Um evento de vários dias e locais que fazia meu cérebro vibrar com energia feliz. Estou ciente, mãe, disse, meu foco já fragmentado. Bem, ela continuou, um suspiro dramático sussurrando através da linha telefônica. Estávamos pensando em algo verdadeiramente especial, algo memorável. Seu pai sempre sonhou em passar seus 70 anos em Roma. Um nó familiar, frio e pesado, se apertou no meu estômago. Roma é um empreendimento significativo, mãe. Isso é um evento de destino, não uma festa de fim de semana. Oh, eu sei, e é precisamente por isso que precisamos de você. Você é tão brilhante nesse tipo de coisa, Michael. Significaria o mundo para seu pai. Uma verdadeira celebração familiar, planejada por seu próprio filho bem-sucedido. Lá estava, o anzol, a isca, a sugestão habilmente balançada. A sugestão de que desta vez, minhas habilidades, meu sucesso profissional finalmente seriam reconhecidos como algo mais do que uma curiosidade. Meu sócio e melhor amigo, Sarah, estava sentada do outro lado da minha mesa, revisando contratos de fornecedores. Ela ouviu a mudança no meu tom e olhou para cima, sua expressão imediatamente cautelosa. Ela havia visto esse filme antes, ela sabia como terminava. Ela já estava balançando a cabeça, sussurrando a palavra, não, mas então meu pai pegou o telefone, sua voz um barítono forte e cordial que ele usava para fechar negócios ou intimidar funcionários. Michael, meu rapaz, sua mãe está certa. E escute, há algo nisso para você também. Acontece que sei que Robert Davenport está em nossos círculos agora. Sim, o CEO da Davenport Capital. Ouvi por aí que você tem tentado conseguir uma reunião com ele há séculos. Bem, eu posso fazer isso acontecer. Ele é um tradicionalista, adora a ideia de família. Ele estará em Roma na mesma semana. Imagine, uma palavra minha no clube, uma apresentação casual em um jantar de família. Pense nisso, meu rapaz. Os Morgans e Davenport, uma parceria para as eras. Esse foi o prego no caixão. Davenport era a baleia branca do planejamento de eventos corporativos. Conseguir as conferências anuais massivas e retiros extravagantes de sua empresa elevaria a Elite Affairs para uma nova estratosfera. Meu pai sabia disso, e ele balançou isso na minha frente como uma fruta perfeitamente madura. Então, contra todos os instintos gritantes no meu corpo, contra os protestos frenéticos e silenciosos de Sarah, eu disse sim. Tudo bem, disse, a palavra com gosto de rendição. Eu farei. Sarah esperou até eu desligar, sua caneta batendo um ritmo afiado e irritado em seu bloco de notas. Você sabe que isso é uma armadilha, certo, Mike? Uma armadilha lindamente embrulhada e perfumada com couro italiano. Você sabe como essa história termina. Sempre termina com você pagando a conta, emocional e financeiramente. Desta vez é diferente, insisti. As palavras soando finas e ocas até para meus próprios ouvidos. É uma oportunidade de negócios estratégica. Ela apenas me deu um olhar triste e conhecedor. Para eles, talvez. Para você, é apenas mais uma audição para o papel de filho. E você sabe que eles nunca te dão um papel. Suas palavras foram proféticas. As primeiras bandeiras vermelhas apareceram dentro de semanas, vermelho escarlate contra o pano de fundo das minhas planilhas. Eu havia estabelecido um cronograma claro de pagamento para os depósitos necessários para garantir o hotel, os locais, os passeios privados. O primeiro prazo, uma soma de 5 dígitos não insignificante para o bloco de suítes do hotel, veio e passou. Liguei para meu pai. Ah, sim, o dinheiro, ele disse, sua voz aérea e desdenhosa. Um pouco de aperto de fluxo de caixa no momento, filho. Um negócio que eu esperava fechar foi adiado. Você sabe como é nas grandes ligas. Você não pode, sabe, cuidar disso? Flutuar isso da conta da sua empresa por um tempo? Nós somos bons para isso, você sabe disso. Então eu fiz. Coloquei as suítes do Hotel de Russe no cartão American Express Black da minha empresa. Uma semana depois, foi o depósito para o tour privado do Vaticano após o horário. Mesma história. Apenas um soluço temporário, Michael. Cuide disso. Então foi o buffet para um almoço de boas-vindas. Depois a frota de vans Mercedes para transporte. Cada vez, uma nova desculpa plausível. Cada vez, eu cobria, dizendo a mim mesmo que era um investimento necessário na conexão Davenport.
Uma tarde, Sarah entrou no meu escritório sem bater e deixou cair uma pilha grossa de extratos de cartão de crédito em minha mesa polida. Um presente de aniversário antecipado para seu pai, ela disse, sua voz pingando sarcasmo. Eu só queria que você visse, em preto e branco, quanto essa oportunidade estratégica está custando para nós antes mesmo de embarcarmos no avião. O número na parte inferior da página era impressionante. Era mais do que o lucro líquido de nossos últimos 3 grandes eventos combinados. O nó no meu estômago se apertou em uma bola fria de gelo. Eles vão pagar de volta, Sarah, disse fracamente. Vão. Ela rebateu, seus olhos afiados. Ou eles vão simplesmente encontrar uma nova maneira de precisar de você? Aqui. Ela deslizou seu porta-cartões de visita pessoal pela mesa. Dentro estava um cartão para um dos principais advogados comerciais de Boston. Jessica Tim. Apenas no caso da memória deles ficar nebulosa. Ligue para ela. Por favor, Mike. Como sua amiga e sua sócia, estou implorando para você proteger o negócio, mesmo que não proteja a si mesmo. Peguei o cartão, sentindo uma onda de vergonha. O momento real da verdade, aquele que deveria ter me feito cancelar tudo, veio uma semana antes de partirmos. Eu havia parado na casa dos meus pais em Chestnut Hill, uma casa colonial espalhada que eles não podiam mais realmente pagar para deixar suas pastas de viagem de couro personalizadas. Eles não estavam em casa, mas minha mãe havia me dado o código da porta. Na mesa de mogno antiga na entrada grandiosa, no meio de uma pilha de catálogos elegantes e convites, estava um único envelope de aparência ameaçadora. Era de uma empresa que reconheci com um sobressalto nauseante, uma agência de cobrança de dívidas agressiva e notoriamente de alto nível. O tipo que não se incomoda com ligações educadas. Eles são os ceifadores corporativos. Minhas mãos tremeram quando peguei. Meu nome não estava nele, então não era legal olhar. Nem mesmo estava selado adequadamente. Deslizei a única folha de papel para fora. As palavras, impressas em uma fonte ousada e Stark, pareciam pular da página. Aviso final de intenção de penhorar. O valor era de um empréstimo comercial inadimplente, e estava bem em 6 dígitos. Eles não estavam apenas tendo um problema de fluxo de caixa. Eles estavam de pé na beira de um abismo financeiro, e estavam planejando usar minha empresa, meu dinheiro, como uma ponte para chegar ao outro lado. Senti uma onda de náusea, quente e amarga. Toda a minha vida, eles haviam projetado essa imagem de riqueza sem esforço e posição social inabalável. Eles haviam financiado a série infinita de startups falhadas do meu irmão Jason, seus carros caros, sua série de apartamentos de aluguel alto. Jason, que havia flamboyantemente abandonado 3 faculdades diferentes, cada vez com uma nova onda de dinheiro dos pais para amortecer o golpe e uma festa para celebrar sua coragem de seguir seu próprio caminho. De repente fui jogado de volta a uma memória de um Natal cerca de 5 anos atrás. Eu havia acabado de conseguir meu primeiro grande cliente corporativo e, sentindo-me próspero e cheio de amor, havia comprado para meu pai um relógio vintage que ele havia admirado por anos. Custou uma fortuna, mas eu estava tão orgulhoso de dar para ele. Ele havia aberto, dado um cursório muito bom, filho, e então colocado de lado para delirar sobre o cachecol de Cashmere que Jason claramente havia pego no aeroporto a caminho de casa. Um mês depois, vi o mesmo relógio no pulso de um dos associados de negócios do meu pai. Ele havia presenteado novamente. Enquanto isso, aquele cachecol barato ainda estava jogado sobre a poltrona em seu escritório. De pé ali no foyer silencioso e opulento deles, segurando aquela carta aterrorizante, percebi que nada havia mudado. Eles não me viam. Eles viam uma função. Eles não estavam orgulhosos de mim. Eles estavam orgulhosos do que meu sucesso poderia fazer por eles. Meu primeiro instinto foi ligar para eles, gritar, cancelar toda a viagem catastrófica. Mas então pensei em Davenport. Pensei nos contratos que havia assinado, os depósitos não reembolsáveis que havia pago. Cancelar agora seria um desastre profissional para a Elite Affairs. Minha reputação, a única coisa que construí que era verdadeiramente minha, estaria em farrapos. Então fiz outra coisa. Voltei para meu carro, meu coração martelando contra minhas costelas, e peguei o cartão que Sarah havia me dado. Disquei o número para Jessica Tim e Jessica, disse, minha voz baixa e tensa quando ela atendeu. É Michael Morgan. Preciso de alguns conselhos. Sarah disse que você é a melhor. Ela tem bom gosto, Jessica disse, sua voz calma e tranquilizadoramente competente. Qual é o fogo? Digamos que um cliente familiar de alto valor, está me fazendo planejar um grande evento internacional. E digamos que tenho razões concretas para acreditar que este cliente está financeiramente comprometido e está deturpando sua capacidade de pagar. E digamos que minha empresa já estendeu uma linha de crédito muito significativa para garantir os locais e serviços. Houve uma pausa grávida. Estamos falando da sua família, não é, Michael? Jessica conhecia a minha história, os contornos vagos pelo menos. Não respondi diretamente. Preciso saber minhas opções. Não posso desistir sem destruir a reputação da minha empresa. Mas não posso deixar minha empresa ser o bode expiatório para suas dívidas ruins. Como protejo o meu negócio? Ela passou os próximos 20 minutos me explicando tudo com a precisão de um cirurgião. Contratos, cláusulas de responsabilidade, a linguagem específica e poderosa de ser o fiador oficial do pagamento. Quando desligamos, eu tinha um plano. Um plano de contingência detalhado de múltiplas etapas. Uma escotilha de emergência revestida com aço legal.
Era um plano projetado para remover cirurgicamente a responsabilidade da minha empresa enquanto deixava o cliente totalmente exposto às consequências de suas próprias ações. Salvei o documento que ela enviou em uma pasta segura no meu laptop. Tinha o título Protocolo de Contingência Morgan. Rezei a Deus para nunca ter que abri-lo novamente. Quando embarquei no avião para Roma uma semana depois, eu era um homem dividido em dois. Uma metade era o filho esperançoso, o otimista eterno, se agarrando à chance fina como papel de que este gesto grandioso finalmente me ganharia um lugar real na mesa. A outra metade era o CEO cauteloso e endurecido, sua mão pairando sobre o grande botão vermelho de seu plano de contingência, pronto para queimar tudo para salvar o reino que havia construído. Eu ainda não sabia qual deles voltaria para casa. No momento em que pousamos no aeroporto Fiumicino em Roma, a charada começou a se desfazer nas bordas. As magníficas suítes panorâmicas que havia reservado no hotel de Russi, com vista para a Piazza del Popolo, foram recebidas com um elogio fraco e condenatório da minha mãe. Oh, eles são adoráveis, Michael. Um pouco ostensivamente modernos para meus gostos, mas tenho certeza de que nos viraremos. Era sua maneira clássica de pegar algo maravilhoso e diminuí-lo com um suspiro. Meu pai estava imediatamente, transparentemente preocupado. Então, esse tal de Davenport? Ele disse, desfazendo a mala e nem mesmo olhando para a vista espetacular. Quando vamos encontrá-lo? Rascunhei alguns pontos de conversa para Jason. O garoto tem um charme natural, uma verdadeira pessoa social. Ele realmente poderia conquistar Davenport. Olhei para ele, minha mandíbula tensa. Para Jason, pai, eu sou quem tem um relacionamento comercial em potencial. Elite Affairs é a entidade que ele está interessado. Meu trabalho é o cartão de visita. Richard acenou com a mão desdenhosa, como se afastasse uma mosca. Detalhes, detalhes. Semântica. O que importa é colocar um Morgan na porta. Jason tem o carisma. Você tem as habilidades organizacionais. Todos nós temos nossos papéis a desempenhar, filho. Foi um tapa na cara, mas engoli a ferroada. Disse a mim mesmo para focar no prêmio. A reunião era o que importava. Eu só tinha que passar pela semana. O primeiro evento programado em nosso itinerário sob medida foi um tour privado e após o horário da Galeria e Museu Borghese. Eu havia arranjado para um dos historiadores de arte mais procurados da cidade ser nosso guia pessoal. Nosso horário de encontro era 19 horas em ponto. Às 18h45, eu estava esperando no lobby exuberante do hotel, os pacotes de boas-vindas impressos personalizados em uma pasta limpa sob meu braço. Às 19 horas, eu estava conspicuamente sozinho. Liguei para o celular da minha mãe, uma pontada de ansiedade no meu pescoço. Oh, Michael, ela churiou, sua voz brilhante e distante sobre o som de vidros tilintando e risadas. Não te dissemos? Decidimos ir para um aperitivo primeiro. Aquele cafezinho adorável perto do panteão que você havia recomendado na sua lista. Estamos todos aqui. É maravilhoso. Por que você não nos encontra de volta no hotel mais tarde? Não se preocupe com o tour. Richard vai resolver. Eu podia ouvir Jason rindo alto no fundo. Diga para ele se divertir com as estátuas, ele gritou, seguido por uma gargalhada feminina que assumi que pertencia a Vanessa. Fiquei lá parado na grandeza ecoante do lobby, os ingressos apertados na minha mão. Enquanto o tour que eu havia passado um mês e uma pequena fortuna arranjando começava sem mim. Disse a mim mesmo que foi uma simples falha de comunicação, um descuido impensado, mas no fundo eu sabia melhor. Foi uma jogada de poder, um lembrete do meu papel, o facilitador de sua diversão, não um participante nela. O dia seguinte foi o tour do Vaticano. Desta vez eu estava preparado. Confirmei o horário com todos naquela manhã, olhando cada um deles nos olhos. 14 horas, às 13h30, enviei uma mensagem de texto em grupo para o chat da família que havia criado. Saindo para o Vaticano em 15 minutos. Encontrem-se no lobby. O guia tem um cronograma rigoroso. Grilos. Nenhuma resposta. Às 13h45, fui à suíte dos meus pais e bati firmemente. Minha tia Carol, irmã da minha mãe e agitadora profissional, abriu a porta. Ela estava vestida para turismo. Um lenço de seda amarrado artisticamente no pescoço. Michael, ela disse, seu sorriso cheio de uma simpatia melosa e falsa. Eles já saíram, querido. Richard estava ficando impaciente, queria vencer as multidões. Você sabe como ele é. Mas o tour não é até as 2, disse, minha voz tensa. Tenho o guia. Tenho os ingressos. Temos uma entrada pré-arranjada. Ela deu um tapinha no meu braço, seu toque condescendente. Não se preocupe sua cabecinha bonita com isso. Seu pai pode ser muito persuasivo. Tenho certeza de que eles se virarão muito bem. Você já trabalhou tanto, querido. Deveria colocar os pés para cima e tomar um cappuccino gostoso. Você parece cansado. Naquela noite, em um jantar de família em uma tratoria barulhenta e alegre, uma que eu, é claro, paguei a conta, Jason regozijou a mesa com uma história exagerada de sua aventura no Vaticano. Você deveria ter visto o pai, ele gargalhou. Vinho balançando perigosamente em seu copo enquanto gesticulava selvagemente. Ele basicamente encantou as calças de um dos guardas suíços, e o cara nos deixou escorregar para outro grupo. Não precisávamos do organizador de tour chique e seu guia especial afinal. Meu pai brilhava de orgulho, se banhando no brilho da admiração de seu filho.
Às vezes, filho, você só precisa do toque Morgan. É sobre pessoas, não planos. Sentei lá, empurrando um pedaço de Cássio e Pepe perfeito pelo meu prato, meu apetite se foi. Me senti como um fantasma na mesa, invisível. Eu era o concierge deles, o agente de viagens deles, e o banco deles. Nada mais. Uma nova ofensa particularmente irritante ocorreu no dia seguinte. Eu havia estado no telefone por 2 horas no meu quarto do hotel, resolvendo uma crise floral de última hora para o jantar de aniversário, quando desci para encontrar minha mãe, tia Carol e Vanessa retornando ao hotel carregadas com sacolas de compras da Gucci, Prada e Fendi. Minha mãe estava segurando uma bolsa particularmente cara. "O que você acha, Michael?" ela perguntou. Coloquei no quarto. O concierge disse que estava tudo vinculado à conta do evento que você criou. Tão conveniente. Olhei para a bolsa, depois para ela. "Mãe, essa conta é para despesas relacionadas ao evento. Para a festa. Não para compras pessoais." Ela acenou com a mão desdenhosamente. "Oh, tolice. É tudo apenas dinheiro. Não é? Não seja tão chato. É importante para nós parecermos nosso melhor para a grande noite do seu pai. Estamos representando a família." A implicação era clara. Eu era a abelha operária. Eles eram a rainha e sua corte, e era meu trabalho financiar seu estilo de vida. Mas o golpe final e imperdoável, aquele que cortou o último fio de esperança que eu tinha, veio no terceiro dia. Foi o dia antes do jantar de aniversário do meu pai. Meu único objetivo estratégico para todo esse pesadelo caro era a reunião com Robert Davenport. Eu havia conseguido garantir uma reunião tentativa de café com sua assistente executiva para amanhã após a festa de aniversário, um salto curto em Florença. Meu plano era simples e profissional. Usar o jantar magnífico como uma vitrine da execução e capacidades impecáveis da minha empresa, depois selar o negócio para seu negócio no dia seguinte. Eu havia contado isso ao meu pai. Ele havia prometido, com uma mão sobre o coração, ajudar a facilitar isso. Naquela tarde, eu estava retornando ao hotel após uma passagem final no La Pergola. Quando meu táxi virou na glamourosa Via Veneto, eu os vi, meu pai e Jason. Eles estavam de pé na calçada, sob a sombra de um toldo listrado, em conversa animada e profunda com outro homem. O homem era robusto, com o sorriso escorregadio de um predador e um terno ostensivamente caro. Reconheci-o instantaneamente com um choque frio. Era Marcus Thor, um invasor corporativo notório e o rival mais odiado de Robert Davenport. Congelei, dizendo ao motorista para encostar. Abaixei-me no banco, meu coração batendo um ritmo doente contra minhas costelas. Observei enquanto meu pai dava tapinhas nas costas de Thor com uma familiaridade que falava de mais do que um encontro casual. Vi Jason rindo, aquela risada fácil e encantadora que ele usava para conseguir o que queria. Apertando a mão de Thor com uma flor confiante. Eles estavam fazendo uma proposta para ele. Eu podia ver em sua linguagem corporal, na maneira insinuante como se inclinavam. Eles estavam usando o prestígio da viagem que eu havia arranjado, o próprio ar de sucesso que eu havia pago, para cortejar o inimigo mortal do meu alvo. Não era apenas incompetência. Não era apenas egoísmo. Esta foi uma traição deliberada e calculada. Eles não estavam apenas ignorando meus objetivos. Eles estavam ativa e voluntariamente sabotando-os para uma chance de um prêmio diferente. Naquele momento, observando-os bajular Marcus Thor como se ele fosse o rei do mundo, eu soube. O filho esperançoso, aquele que pensou que esta viagem poderia mudar 4 décadas de história, morreu uma morte silenciosa naquela rua romana. Voltei caminhando para o hotel em completo torpor. A beleza antiga da cidade, a vida vibrante fervilhando em suas ruas, estava perdida para mim. Tudo o que eu podia sentir era uma raiva fria e dura se solidificando no meu peito. Não era a raiva quente e explosiva da minha juventude que se queimava rapidamente. Esta era diferente. Esta era glacial. Era calma. Era precisa. Era a raiva de um CEO cujo projeto principal havia sido intencionalmente sabotado por seu próprio conselho de diretores. Subi para minha suíte silenciosa e bela, abri meu laptop e puxei a pasta segura que havia criado. Cliquei no arquivo intitulado Protocolo de Contingência Morgan. Reli os passos precisos e legalistas que Jessica Tin e eu havíamos delineado. Então, abri um novo e-mail. Meus dedos, firmes e seguros, voaram pelo teclado. Era uma mensagem curta e simples para minha advogada. Jéssica, dizia, execute o plano de contingência. Efetivo imediatamente após minha confirmação final. Fique de prontidão. Apertei enviar. Então, comecei a me preparar para o jantar do 70º aniversário do meu pai. Tomei banho. Fiz a barba. Vesti meu terno mais caro. Escolhi minha gravata mais discreta e poderosa. Eu ia comparecer à festa. Eu ia representar meu papel. Eles haviam me designado o papel do tolo. Eles não faziam ideia de que eu estava prestes a reescrever a peça inteira, e eles estavam prestes a ser reescalados como os vilões em sua própria tragédia. A viagem de 10 minutos de táxi até La Pergola foi a mais calma que me senti em anos. O nó usual de ansiedade no meu estômago, aquele que havia sido um residente permanente desde a infância, havia sumido. Em seu lugar estava uma estranha clareza fria. A decisão havia sido tomada. As peças estavam no lugar. Tudo o que restava era a execução.
A cidade de Roma, uma tapeçaria espalhada de história, de impérios que haviam se erguido com glória e caído com velocidade de tirar o fôlego, passou pela minha janela. Hoje à noite, senti como se estivesse prestes a supervisionar pessoalmente a queda do meu próprio pequeno império tóxico. Não havia mais esperança para ser esmagada. Não havia mais ansiedade para gerenciar. Havia apenas um único objetivo claro. Eu não era mais um filho tentando ganhar o amor de seu pai. Eu era um CEO protegendo seu ativo mais valioso, sua própria dignidade. Ao entrar no restaurante, a decoração opulenta e a atmosfera silenciosa que uma vez pareceram intimidantes agora se sentiam como nada mais do que um palco. Meu palco. Marco me cumprimentou na recepção, seu rosto uma máscara de discrição profissional perfeita. Mas vi uma faísca de entendimento, de solidariedade, em seus olhos. Havíamos falado brevemente e cripticamente ao telefone depois que enviei o e-mail inicial para Jéssica. Ele não sabia os detalhes, mas sabia que uma tempestade financeira estava se formando, e ele sabia que eu era quem segurava o raio. Ele era um profissional pego no meio, e respeitava um homem que cuidava de seus negócios, mesmo que esse negócio estivesse prestes a ficar muito, muito feio. Sr. Morgan, ele disse com uma leve reverência. Boa noite. Boa noite, Marco, respondi, minha voz uniforme. Hora do show. Ele acenou uma vez, uma confirmação silenciosa, e me conduziu em direção ao terraço. Quando pisei no ar noturno quente, a cena era exatamente como eu havia imaginado. As risadas, o champanhe fluindo livremente, o cenário panorâmico deslumbrante do Vaticano iluminado contra o céu noturno. Tudo parecia um set de filme meticulosamente projetado para drama máximo. Eu era o ator entrando no set, pronto para entregar a linha que mudaria toda a trama. Meus olhos escanearam a cena, e então eu ouvi Robert Davenport. Ele estava sentado em uma mesa discreta no canto com sua esposa elegante, a própria imagem do poder silencioso. Ele era a razão pela qual eu havia suportado tudo isso. Ele era o prêmio que meu pai havia balançado, depois tentou arrancar. Ele me viu quando entrei, e seu rosto se abriu em um sorriso pequeno e genuíno. Ele me deu um aceno respeitoso de reconhecimento, uma saudação entre pares. Acenei de volta, uma promessa silenciosa do profissionalismo que ele estava prestes a testemunhar. Meu pai, ocupado presidindo a corte, gesticulando selvagemente enquanto contava alguma história alta e auto-engrandecedora de sua juventude, nem mesmo notou a troca. A ironia era tão espessa que eu quase podia saboreá-la. O homem cuja aprovação ele estava performando estava reconhecendo o filho que ele estava prestes a expulsar publicamente. E então o momento chegou. Aproximei-me da mesa. O comentário sarcástico de Jason cortou o ar. Bem, olha só o que o gato trouxe. O organizador da festa finalmente chega para verificar seu trabalho. O sorriso frágil da minha mãe, uma arma de sociolite. Suas palavras pairando no ar como um perfume venenoso. Precisávamos do espaço para a nova namorada do Jason, Vanessa. Simplesmente tínhamos que fazê-la se sentir bem-vinda. Você entende? A ondulação de risada educada e cúmplice. A risada que selou meus 42 anos de exclusão. Não foi um erro. Não foi um descuido. Foi uma declaração pública do meu status. Eu era secundário. Eu era descartável. Deixei meu olhar viajar lentamente ao redor da mesa, encontrando os olhos de cada um deles por um momento breve e revelador. Meu pai, Richard, que finalmente olhou para mim mas não conseguiu sustentar meu olhar, uma faísca de algo. Era vergonha ou apenas irritação com essa interrupção inconveniente? Em seus olhos antes de ele desviar o olhar em direção à cidade cintilante, minha mãe, Eleanor, seu rosto uma máscara perfeita de graça social, totalmente, voluntariamente alheia à crueldade profunda de suas próprias palavras. Meu irmão, Jason, parecendo triunfante, seu braço drapeado possessivamente sobre os ombros nus de Vanessa, um conquistador exibindo seu prêmio. A própria Vanessa apenas parecia perplexa, um peão bonito em um jogo que ela não entendia. E minha tia, Carol, um olhar de preocupação falsa em seu rosto que não chegava bem aos seus olhos frios e calculistas. Naquele momento singular e cristalino, eu os vi pelo que realmente eram, não uma família. Eles eram um conselho de diretores para uma corporação falida e moralmente corrompida, dispostos a canibalizar qualquer ativo, sacrificar qualquer princípio para manter a ilusão de sua própria importância. E eu era o ativo que eles acabaram de tolamente, fatalmente descartar. O velho Michael, aquele que havia entrado neste restaurante apenas alguns dias atrás cheio de esperança, teria discutido. Ele teria levantado a voz, seu rosto corado de dor e raiva. Ele teria exigido uma explicação, implorado por uma migalha de respeito. Ele teria dado a eles a satisfação de uma cena bagunçada e emocional. Mas o velho Michael havia partido. Ele havia morrido em uma esquina vendo seu pai abraçar seu inimigo. O novo Michael simplesmente sorriu, um sorriso pequeno, apertado e perigoso. Parece que eu não sou família, disse. As palavras eram silenciosas, quase inaudíveis. Mas no súbito silêncio em sua conversa, elas pousaram com a força de um martelo. Virei-me longe de seus rostos atordoados e enfrentei Marco, que havia se movido discretamente para mais perto, antecipando a necessidade de sua presença. Minha voz mudou, perdendo todos os vestígios do filho ferido e adotando a autoridade cortante e fria do fundador e CEO da Elite Affairs. A voz que eu usava para comandar salas de reuniões para negociar contratos de vários milhões de dólares. A voz de um homem em controle absoluto. Marco, disse, minha voz clara e cuidadosa o suficiente para ser ouvida por todos na mesa. Parece que houve uma mudança significativa na lista de convidados.
A partir deste momento, por favor, direcionem todas as consultas, todas as solicitações, e especialmente todas as cobranças diretamente ao anfitrião designado da festa, Sr. Richard Morgan. Encontrei o olhar do meu pai, que agora estava cheio de uma fúria confusa e gaguejante. Ele começou a falar, a se exasperar, mas eu o cortei com um olhar. Voltarei mais tarde, disse, minhas palavras precisas e frias como gelo, para acertar os arranjos financeiros finais para minha empresa. E então, virei e me afastei. Não olhei para trás. Podia sentir seu olhar coletivo nas minhas costas, uma força tangível de choque e indignação. Podia sentir sua confusão se cordilhinha em irritação. Deixe-os. Deixe-os fermentar nisso. Deixe-os aproveitar sua pequena vitória mesquinha. Deixe-os brindar a saúde do meu pai com o champanhe vintage que eu havia selecionado pessoalmente. Deixe-os rir e beber e se sentir poderosos. Eles pensaram que este era o fim de um confronto menor e embaraçoso. Na realidade, a abertura havia acabado. A performance principal estava prestes a começar, e eles não tinham ideia de que eram eles no palco, com as luzes da casa prestes a se acender e o mundo inteiro assistindo. Não fui longe. Não tinha intenção de deixar o teatro antes do ato final. Marco me escoltou até o bar privado do restaurante, um santuário escurecido e com painéis de madeira reservado para VIPs. Ele serviu um copo generoso de Macallan 18 sem eu ter que pedir. O terraço tem uma vista clara da janela oeste. Caso deseje observar, Sr. Morgan. Ele disse, sua voz um murmúrio baixo. Suas instruções foram comunicadas à equipe. Obrigado, Marco. Disse. Seu profissionalismo é, como sempre, apreciado. Ele deu um aceno leve, quase imperceptível, e desapareceu, me deixando sozinho com minha bebida e meus pensamentos. Sentei em uma poltrona de couro macio, o uísque aquecendo meu peito, e esperei. Não estava nervoso. Não estava mais com raiva. Estava simplesmente decidido. Me senti como um cirurgião antes de uma operação complexa, todas as emoções deixadas de lado, focado apenas nos cortes precisos necessários que tinham que ser feitos. Dei a eles 1h30. 90 minutos completos. Tempo suficiente para os pratos principais requintados serem servidos e retirados. Tempo suficiente para o bolo decadente de chocolate e avelã de múltiplas camadas, o favorito do meu pai, um detalhe que eu havia arranjado meticulosamente, ser apresentado com pompa. Tempo suficiente para os brindes celebratórios, cheios de sentimento falso e auto-importância inflada, serem feitos. Tempo suficiente para eles se sentirem completamente, totalmente seguros em sua vitória mesquinha, para terem dispensado minha saída como uma birra infantil, para terem esquecido inteiramente sobre o filho que haviam tão casualmente deixado de lado. Quando julguei que o tempo estava certo, quando a energia da festa havia culminado e estava se estabelecendo em uma névoa autocongratulatória, deixei o bar e caminhei de volta em direção ao terraço. Não fui diretamente à mesa deles. Posicionei-me perto da entrada de pedra grandiosa, parcialmente escondido por um grande pilar de mármore, um observador silencioso assistindo à cena final da peça que eu havia escrito. O tablial era de suprema satisfação arrogante. Meu pai estava recostado pesadamente em sua cadeira, um charuto gordo e caro, provavelmente um que ele havia cobrado da minha conta do evento, saindo de sua boca. Jason estava sussurrando algo no ouvido de Vanessa, sua mão traçando círculos preguiçosos em suas costas, fazendo-a rir. Minha mãe estava examinando sua pulseira de diamante como se a visse pela primeira vez, um sorriso pequeno e autossatisfeito brincando em seus lábios. Eles pareciam realeza romana em uma pintura, decadentes e alheios, apenas momentos antes da queda. Então vi Marco. Ele se moveu com a graça silenciosa de um dançarino, abrindo o caminho através das mesas, uma carteira de couro escuro segurada cuidadosamente em sua mão. Este era o incidente incitante do fim. Ele apresentou a conta ao meu pai com uma reverência teatralmente deferente. Sr. Morgan, espero que tudo esta noite tenha sido de sua completa satisfação. Excelente, Marco, verdadeiramente excelente. Meu pai ecoou, sua voz alta o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem. Ele pegou a carteira mas nem se incomodou em abri-la. Essa era uma tarefa para homens menores. Ele simplesmente puxou um cartão American Express Black reluzente de sua carteira e o entregou com um movimento do pulso. Cuide disso, quer? E seja generoso com a equipe. Marco pegou o cartão e se retirou. A mesa continuou sua conversa preguiçosa e contente, totalmente alheia. Alguns minutos se passaram, tempo suficiente para a transação ser processada. Então Marco retornou. Seu rosto era uma máscara perfeita e ilegível de pesar profissional. Sr. Morgan, ele disse, sua voz silenciosa mas carregando uma firmeza inconfundível que cortou através da conversa baixa. Sinto muito, mas este cartão foi recusado. Um silêncio súbito e afiado caiu sobre a mesa. A risada morreu em suas gargantas. Recusado, Richard gaguejou, seu rosto começando a corar um vermelho profundo e raivoso. Isso é completamente impossível. Deve haver um erro. Passe novamente. Fizemos, senhor, Marco disse, sua voz ainda madeninamente calma. 3 vezes, na verdade. A cobrança não foi autorizada pelo banco emissor. Bem, pelo amor de Deus, use outro cartão. Minha mãe gritou, sua voz alta e estridente. Ela mexeu em sua bolsa e empurrou seu próprio cartão de platina pela mesa. Este não tem limite. Marco pegou o cartão sem uma palavra. 1 minuto depois, que pareceu uma eternidade, ele estava de volta.
Sua expressão não havia mudado. Minhas desculpas, senhora. Este também foi recusado. Uma onda visível de pânico começou a tremer pelo rosto do meu pai. Ele olhou para Jason, um apelo silencioso em seus olhos. Jason apenas levantou as mãos e deu de ombros, um sorriso brincando em seus lábios. Não olhe para mim. Estou vivendo a vida do artista, lindamente quebrado. Os outros convidados na mesa, supostos amigos de longa data dos meus pais, começaram a se desculpar discretamente. Desculpe, Richard Eleanor, o homem murmurou, não fazendo contato visual. Temos um voo cedo. Jet lag terrível. Eles fugiram sem um olhar para trás, como ratos de um navio que afunda. Logo, era apenas minha família, isolada e exposta em sua mesa de sobremesas meio comidas e orgulho completamente despedaçado. Observei por mais um momento, um observador distante e clínico. Vi minha mãe, com dedos que tremiam tão mal que ela mal conseguia trabalhar o fecho, começar a remover o magnífico colar de diamante de seu pescoço. Vi minha tia Carol, que havia ficado em silêncio durante todo o calvário, discretamente tentando chamar um táxi em seu telefone. Seu rosto uma máscara contraída de autopreservação. E vi Jason, pela primeira vez em sua vida mimada e privilegiada, parecendo totalmente, completamente perdido, sem ninguém para salvá-lo, nenhuma mentira fácil para contar. Vanessa havia desaparecido tão silenciosamente que eu nem a vi e esperava sentir triunfo. Esperava sentir uma onda de alegria vitoriosa. Mas não senti. Senti nada. Finalidade silenciosa e vazia. Uma sensação de exaustão profunda. Eu havia vencido. Mas a vitória tinha gosto de cinzas na minha boca. Esta era a família que eu havia passado uma vida tentando agradar. Assistir a sua queda patética e feia era como ver uma parte da minha própria história queimar. Era um fogo necessário e cauterizante. Mas não era agradável. Virei e os deixei lá. Não precisava ver a negociação humilhante com Marco, a avaliação do colar, o acordo final e degradante. Minha parte na peça estava terminada. Voltei ao hotel. Levei menos de 30 minutos para fazer minha única mala. Tudo já estava arrumado, já organizado. Eu já havia feito o check-out eletronicamente. Meu carro pré-reservado para o hotel do aeroporto, onde ficaria antes do meu voo cedo para Florença, estava esperando. Enquanto estava parado no lobby magnífico, esperando o carregador confirmar que meu carro havia chegado, eles irromperam. Eles devem ter encontrado um táxi com velocidade surpreendente. O rosto de Richard estava manchado e roxo de raiva. Eleanor estava chorando abertamente, seu rosto uma ruína de rímel borrado. Jason parecia uma nuvem de tempestade prestes a explodir. Você, meu pai rosnou, apontando um dedo trêmulo e acusador para mim. Sua voz ecoou no lobby cavernoso, virando as cabeças de outros hóspedes. Você fez isso. Você planejou isso. Você nos humilhou. Você me arruinou. Não respondi. Apenas fiquei lá parado perto da minha bagagem, meu rosto impassível como pedra. Recusei dar a ele a satisfação de uma reação. Depois de tudo o que fizemos por você, minha mãe chorou, sua voz subindo histericamente. É assim que você nos retribui? Envergonhando seu próprio pai na frente de seus amigos mais antigos? Na frente de Robert Davenport? Finalmente falei. Minha voz perigosamente silenciosa. Os amigos que os abandonaram no segundo em que a conta chegou? Perguntei. O Robert Davenport que vocês estavam ativamente tentando vender para seu maior rival pelas minhas costas? Isso os parou frio. O rosto do meu pai foi de raivoso para culpado em um batimento cardíaco. Ele sabia que eu sabia. A percepção de que sua traição havia sido descoberta parecia feri-lo mais do que a humilhação pública. Nós te demos tudo. Jason interveio, dando um passo à frente para defendê-los, sua voz cheia de indignação justa. Minha vida inteira, tive que assistir eles se curvarem para trás por você, para sua empresa chique, para suas necessidades. Quase ri alto. A ilusão era tão completa, tão perfeita. Era quase uma obra de arte. Jason, disse, olhando meu irmão diretamente nos olhos pelo que parecia ser a primeira vez em nossas vidas. Você nunca, nenhuma vez na vida, teve que assistir alguém fazer alguma coisa por mim. Você viveu toda a sua existência em uma almofada macia do dinheiro deles e do meu trabalho duro. Isso termina hoje à noite. Voltei minha atenção de volta aos meus pais. Isso nunca foi sobre um lugar em uma mesa. Disse, minha voz ganhando força a cada palavra, ressoando com 4 décadas de verdade suprimida. Isso foi sobre respeito. Um respeito simples e básico que vocês nunca uma vez me mostraram. Não quando me formei. Não quando comecei meu negócio do meu apartamento minúsculo com um computador de segunda mão. Nunca. Vocês não me veem como um filho. Vocês me veem como um recurso. Um fundo de emergência. Uma linha de crédito com um rosto familiar. Peguei a alça da minha mala. Minha advogada, Jessica Tim, entrará em contato com vocês nos próximos dias. Disse, meu tom formal e impessoal como se estivesse fechando um negócio com estranhos. Ela cuidará da recuperação das dívidas pendentes devidas à minha empresa pelos depósitos iniciais e substanciais desta viagem. Aconselho fortemente que atendam sua ligação. Cheguei ao bolso do meu paletó e puxei um único cartão de visita nítido. Da Jéssica. Coloquei no balcão de mármore do concierge na frente do meu pai.
Não ouse nos dar as costas, Michael. Eleanor gritou, sua voz rachando. Nós somos sua família. Pausei na porta giratória reluzente do hotel. Olhei de volta para os três, um tablial patético e quebrado de direito e ruína, se amontoando sob a luz fria do lustre do lobby. Eu já fiz. Disse, minha voz suave mas final. Há muito, muito tempo, vocês apenas não notaram até o dinheiro acabar. E saí para a noite romana fresca, a porta girando atrás de mim, os fechando fora da minha vida para sempre. A reunião com Robert Davenport em seu escritório ensolarado de Florença foi tudo o que meu jantar familiar desastroso não foi. Foi respeitosa, profissional e produtiva. Ele era um empresário afiado, da velha escola e sem bobagem que apreciou a maneira silenciosa e decisiva como lidei com a situação no restaurante. Ele não pressionou por detalhes. Ele não precisou. Ele havia visto tudo o que precisava ver. Um homem que não pode controlar sua própria família, que cria esse tipo de espetáculo público, não pode ser confiado para controlar um portfólio de bilhões de dólares, ele havia dito, mexendo seu expresso com uma colherzinha de prata. Você, por outro lado, me mostrou tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter, Michael. Você é calmo sob pressão, está preparado, e não tem medo de tomar uma decisão difícil para proteger seus interesses. É quem eu quero cuidando da minha marca. Quando deixei Florença, eu tinha uma carta de intenção assinada para um contrato de múltiplos anos e 7 dígitos para a Elite Affairs cuidar de todos os eventos corporativos da Davenport Capital, desde suas reuniões anuais de acionistas até seus retiros executivos exclusivos. Foi o maior negócio mais prestigioso na história da minha empresa. Minha vitória foi absoluta, e foi uma vitória que ganhei não por sorte, mas demonstrando a própria competência que minha família sempre havia dispensado. Os meses que se seguiram foram um borrão de trabalho intenso e alegre e uma sensação estranha, nova e intoxicante, liberdade. Despejei toda a energia que uma vez desperdicei tentando ganhar a aprovação elusiva da minha família no meu negócio. Sem o dreno constante de seu drama, suas demandas, seus menosprezos sutis e não tão sutis, me senti mais leve, mais focado, mais criativo do que nunca. Elite Affairs floresceu. Contratamos nova equipe, jovens planejadores brilhantes que eram famintos e apaixonados. Abrimos um segundo escritório na cidade de Nova York para melhor servir nossa clientela em expansão da costa leste. Estava trabalhando mais do que nunca, mas pela primeira vez, o trabalho se sentia inteiramente meu. Não ouvi uma palavra da minha família. O silêncio foi um presente. Mas ouvi sobre eles. A história de seu desastre romano havia voltado para a cena social insular de Boston, provavelmente carregada pelos amigos que fugiram da cena. Mas não foi o jantar em si, a história do lugar perdido e a conta não paga, que realmente os arruinou. Foi a instabilidade financeira que o incidente havia exposto tão brutalmente. Cerca de 6 meses após Roma, eu estava rolando pelo Wall Street Journal Online quando vi uma manchete que fez meu sangue ficar frio por um segundo antes de virar gelo. Davenport Capital abandona a fusão proposta, citando instabilidade de liderança e bandeiras vermelhas financeiras na empresa parceira. A empresa parceira era uma casa de investimento boutique onde meu pai havia trabalhado como consultor sênior pela última década. A fusão proposta havia sido seu paraquedas dourado, seu bilhete para uma aposentadoria luxuosa e confortável. O voto público e apontado de não confiança de Davenport o matou instantânea e espetacularmente. Esse foi o primeiro dominó a cair. Algumas semanas depois disso, Sarah, minha sócia, me encaminhou uma listagem imobiliária de uma corretora de alto padrão de Boston. Ela não adicionou nenhum comentário. Ela não precisou. Era minha casa de infância em Chestnut Hill. As fotos estavam frias e vazias. A descrição dizia, propriedade do banco. Motivado para vender. O banco havia executado a hipoteca. A casa de cartas, construída sobre mentiras e sustentada pelo meu dinheiro por tanto tempo, havia bem e verdadeiramente desabado. Senti uma pontada de algo. Uma dor estranha e oca no meu peito. Mas não era pena. Não era luto. Era uma tristeza distante e clínica. A maneira que você poderia se sentir lendo sobre uma tragédia histórica que aconteceu com pessoas sobre as quais você só leu em livros. Era sobre uma vida que eu costumava conhecer. Decidi então que precisava garantir que todos os laços fossem formal e legalmente cortados para sempre. Não queria algum documento antigo e esquecido. Alguma coassinatura juvenil em um empréstimo. Me tornando responsável por suas dívidas espirais e auto-infligidas. Minha advogada, Jéssica, fez algumas investigações e me aconselhou que a maneira mais limpa de garantir minha separação completa era entender a história completa das finanças da família. Ela sugeriu que eu procurasse o irmão afastado do meu pai, meu tio Robert. Ele havia famosa e acrimoniosamente cortado laços com Richard 20 anos atrás e poderia saber se havia esqueletos no armário financeiro da família. Encontrei-o vivendo uma vida silenciosa como carpinteiro em Vermont. Dirigi para lá em um sábado de outono nítido, sentindo uma mistura estranha de apreensão e propósito. Ele era uma versão mais gentil, mais suave e mais triste do meu pai. Ele ouviu pacientemente enquanto eu dava a ele a versão resumida da história, seu rosto sombrio. Deixe-me adivinhar, ele disse finalmente, limpando as mãos em um pano coberto de serragem. Richard prometeu o mundo para você, usou seu dinheiro, se posicionou como patriarca magnânimo, e então agiu como se estivesse fazendo o favor para você o tempo todo. E isso resume perfeitamente, disse, atordoado com sua precisão. Ele fez a mesma coisa comigo com a herança do nosso próprio pai, Robert disse, sua voz pesada com dor antiga. Mas há algo mais que você precisa saber, Michael.
A razão pela qual Jason sempre foi a criança dourada. A razão pela qual eles sempre o protegeram e o mimaram. Não é porque seu pai o ama mais. É porque seu pai o possui. Ele então me contou uma história que fez meu sangue congelar. Uma história dos finais dos anos 90 quando Jason estava na faculdade e eu estava apenas começando meu primeiro emprego. Meu pai, em uma tentativa desesperada de cobrir algumas perdas massivas de negociação ilegal, havia cometido um ato sério de fraude de valores mobiliários. A SEG estava se fechando e ele estava enfrentando prisão e ruína profissional. No último minuto, Jason, que tinha apenas 20 anos na época, concordou em assumir a culpa. Ele assinou uma confissão, alegando que foi tudo erro dele, um erro juvenil e tolo de julgamento. Como um criminoso primário com um futuro promissor e um advogado caro que meu pai pagou, ele se safou com uma multa massiva e serviço comunitário. A carreira de Richard foi salva. Sua reputação estava intacta. Mas a partir daquele dia, ele estava em dívida com Jason. Seu favoritismo infinito não era amor. Era um pagamento de culpa. Era um suborno vitalício para garantir o silêncio e cumplicidade de Jason. Ouvindo tudo isso exposto tão claramente, a última peça do quebra-cabeça torcido da minha família se encaixou. Eles não eram apenas disfuncionais. Eles eram patologicamente corruptos. Toda a unidade familiar deles foi construída sobre uma fundação de mentiras e um segredo sujo compartilhado. Jason não era criança dourada. Ele era o cúmplice voluntário, o co-conspirador comprado. E eu sempre fui o estranho, o outro, porque não fazia parte de sua conspiração. Meu sucesso, minha integridade, era uma reprovação silenciosa a todo o seu modo de vida. Deixei Vermont naquela noite com um profundo senso de clareza. A tristeza havia sumido, substituída por uma sensação limpa e afiada de libertação. Um ano após o incidente em Roma, eu estava de volta à Itália, desta vez em Florença, supervisionando um casamento espetacular para meu novo cliente estrela, o membro mais jovem do conselho da Davenport Capital. O trabalho era exigente, os padrões rigorosos, mas era profundamente gratificante. Uma noite, depois que o trabalho do dia estava terminado, vaguei por uma pequena galeria silenciosa no distrito de Oltrarno. A arte era deslumbrante. Uma coleção de esculturas modernas que pareciam abraçar e desafiar a gravidade. A curadora da galeria, uma mulher com olhos inteligentes e risonhos e uma paixão pelo seu trabalho que era palpável, veio conversar comigo sobre uma peça que eu estava admirando. O nome dela era Isabela. Conversamos por mais de uma hora sobre arte, sobre vida, sobre risco, sobre a coragem que é necessária para construir algo novo do zero. Jantamos naquela noite, e na noite seguinte. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava com alguém que me via, apenas eu, não minha empresa, não minha conta bancária, não minha utilidade. Nosso relacionamento foi construído sobre uma fundação de respeito mútuo e paixões compartilhadas, não sobre obrigação, culpa e uma teia emaranhada de segredos antigos. Uma noite nítida de outono, enquanto Isabela e eu estávamos sentados em nosso apartamento florentino, planejando uma viagem de fim de semana para uma vinícola na Toscana, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração deu um salto familiar, mas abri. Era da minha mãe. Michael, é a sua mãe. Encontrei este número através de um amigo de um amigo. Tenho certeza de que você está muito ocupado com sua importante vida nova, mas preciso falar com você. Seu pai não está bem. Ele é um homem quebrado. Não temos mais nada. Depois de tudo que sacrificamos por seu irmão ao longo dos anos, depois de tudo que ele fez para proteger seu pai, certamente você pode encontrar em seu coração para nos ajudar. É o mínimo que você pode fazer. Você nos deve. Li a mensagem 2 vezes, depois uma terceira vez. A manipulação era de tirar o fôlego em sua audácia. A culpabilização, a completa falta de remorso ou autoconsciência, a reescrita casual da história. E estava tudo lá. Você nos deve. Entreguei o telefone para Isabela. Ela leu, sua expressão ficando sombria. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de uma luz feroz e protetora, e disse as palavras que se tornariam meu mantra. A história da sua família não é sua culpa, Michael, ela disse suavemente mas firmemente. Mas seu futuro é inteiramente sua escolha. Ela estava certa, e pela primeira vez, me senti forte o suficiente para fazer essa escolha sem uma onça de dúvida. Fiquei lá parado na luz quente da nossa cozinha florentina, o telefone pesado e tóxico na minha mão. As palavras da minha mãe, digitadas em preto e branco Stark, se sentiram como uma âncora, uma corrente enferrujada tentando me arrastar de volta para as profundezas lamacentas e sufocantes das quais eu havia lutado tanto e por tanto tempo para escapar. Você nos deve. As 3 palavras mais insidiosas e destrutivas na língua inglesa. Por uma fração de segundo, um fantasma do velho Michael tremelicou dentro de mim. O menininho que só queria que sua mãe pensasse que ele era bom o suficiente. O jovem que ansiava por uma única palavra de aprovação não qualificada de seu pai. Uma onda fantasma da velha culpa familiar e condicionada passou por mim. Era uma corrente poderosa, uma que havia ditado o curso da minha vida por 40 anos. Então, olhei pela sala para Isabela. Vi a força e honestidade em seus olhos. Olhei ao redor da casa linda e pacífica que estávamos construindo juntos, uma vida fundada em parceria e verdade. Pensei na minha empresa, na equipe incrível que dependia de mim, no sucesso que havíamos ganhado através de integridade e trabalho duro e implacável. Pensei sobre a paz profunda e simples que sentia toda manhã quando acordava, uma sensação de calma e possibilidade que uma vez foi completamente estranha para mim. Sabia o que tinha que fazer. A escolha era clara.
Meu polegar pairou sobre a tela. Não digitei uma resposta. Não havia nada mais para dizer que já não tivesse sido dito. Uma conversa seria apenas um convite para mais veneno. Uma discussão seria um desperdício colossal de fôlego. Engajar de qualquer forma seria deixá-los vencer. Seria uma admissão de que eles ainda tinham poder sobre mim. Meu dedo se moveu para o topo da tela, para as informações de contato do número desconhecido. Um pequeno menu de opções apareceu. Meu polegar se moveu para a palavra bloquear. Toquei nela. Bloquear este chamador? O telefone perguntou. Uma última chance de reconsiderar. Você não receberá ligações, mensagens ou facetime de pessoas na lista de bloqueados. Toquei bloquear. Então fui aos meus contatos e encontrei os números antigos da minha mãe, meu pai e meu irmão. Fiz o mesmo para cada um. Bloquear. 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 Foi um ato silencioso, simples e anticlimático. Apenas algumas batidas em um painel de vidro. Mas se sentiu mais poderoso do que qualquer gritaria, mais final do que qualquer porta batida. Não foi um ato de raiva ou vingança. Foi um ato de profunda autopreservação. Um ato de escolher minha própria paz sobre o caos perpétuo deles. Um ato de escolher meu futuro sobre o passado tóxico deles. Mais tarde naquela noite, Isabela e eu estávamos caminhando ao longo do rio Arno. A ponte Vecchia iluminada como uma string de joias flutuantes atrás de nós. O ar estava fresco e nítido, e a cidade estava vibrando com uma energia suave e antiga. Você está bem? Ela perguntou, deslizando sua mão na minha. Estou melhor que bem, disse, e fiquei surpreso com a verdade profunda e ressonante das palavras. Pela primeira vez na vida, me sinto livre. Percebi naquele momento que a vingança definitiva não era vê-los cair. Não era a vitória financeira ou a humilhação pública. A vingança definitiva era estar tão feliz, tão completo e tão em paz que a existência deles, a aprovação deles, o drama deles não me afetava mais. Meu sucesso, meu amor, minha vida. Essas eram coisas que eles não podiam tocar, não podiam manchar, e não podiam mais reivindicar sequer uma única parte. Meu valor nunca foi algo que eles pudessem me conceder. Era algo que eu tinha que construir para mim mesmo uma vez que finalmente fui corajoso o suficiente para me afastar das pessoas que se recusaram a vê-lo. Família, aprendi, não é sobre o sangue que você compartilha. É sobre as pessoas que aparecem. As pessoas que te elevam. As pessoas que te dão um lugar à mesa deles não porque se sentem obrigadas, mas porque não conseguem imaginar a mesa estar completa sem você.